Hebrom, Igreja Viva. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí comigo no livro de Mateus. Na verdade você vai abrir em dois lugares. Você vai abrir no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E depois que você abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 13, você abre em João, capítulo de número 1, versículo de número 22. Mateus 16, 13 e João 1, 22. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Ao Senhor seja todo louvor. A gente vai começar a ler em João, capítulo 1, versículo 22. João, capítulo 1, versículo de número 22, diz assim: Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Agora a gente volta lá para Mateus, capítulo 16, versículo 13, e a palavra diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Nós precisamos falar sobre identidade. Nós precisamos falar sobre identidade, porque nós vivemos um período muito crítico, e esse período pós-moderno em que nós nos encontramos atualmente, ele prega para nós uma superficialidade muito grande, um relativismo moral enorme, uma desconstrução de valores muito grande, e rejeita totalmente as verdades absolutas. Então pensa comigo, se não existe verdade absoluta, logo não existe um padrão, e se não existe padrão, as coisas começam a sair da ordem, as coisas começam a perder sentido, e o resultado disso é que a juventude está tendo problema com identidade. O resultado disso é que as nossas crianças estão sendo atacadas o tempo todo por questões de identidade. O resultado disso é que os nossos jovens estão se perdendo porque não sabem quem são. Nós precisamos falar sobre identidade, porque às vezes circunstâncias, crises existenciais nos derrubam, e nos derrubam simplesmente porque nós não sabemos quem nós somos. Precisamos falar sobre identidade, porque lutas, circunstâncias, problemas, às vezes nos colocam no chão, porque nós não sabemos quem nós somos. E quando eu vou para a palavra, eu vejo um homem sendo questionado por causa da sua identidade. E esse homem está sendo questionado porque ele tem uma história muito louca. Eu estou falando de João Batista.
A palavra vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1, tudo que eu vou falar agora está no livro de Lucas, capítulo 1, e você pode até conferir. A palavra vai dizer que havia um sacerdote no tempo de Herodes, chamado Zacarias. E Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada e eles já não podiam ter mais filhos. Porém a palavra diz que eles eram íntegros, a palavra diz que eles eram obedientes ao Senhor. E certo dia, como era de costume, os sacerdotes eles sorteavam quem é que ia entrar dentro do templo para oferecer incenso ao Senhor. Você conhece de Bíblia, então logo você sabe que não era todos os sacerdotes que entravam no templo, era um de cada vez, e eles faziam um sorteio. E nesse dia em especial, Zacarias é sorteado, e vai Zacarias levar ao Senhor um incenso. E a palavra vai dizer que enquanto ele está entrando no templo, levando o incenso, lá fora tem gente orando. Enquanto ele vai entrando no templo, tem gente orando lá fora. E preste atenção, ele está indo fazer algo que é rotineiro. Ele está indo fazer algo que fazia parte do rito da sua religião. Era mais um culto, era mais uma oferta, era mais um incenso, mas o que ele não sabia é que lá dentro já estava um anjo aguardando ele. O que ele não sabia é que não era mais um culto, não era mais um incenso, lá dentro a resposta dele já tinha chegado. Preste atenção, não duvide de um ambiente onde há oração. Eu disse que lá fora ficou gente orando enquanto ele entrava, ou seja, o ambiente de oração ele prepara tudo para que o milagre aconteça. Agora tem um anjo lá dentro, e esse anjo chega de surpresa. Ele só está esperando Zacarias entrar para dar a Zacarias boas novas, boas notícias. Meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida que quanto tu menos esperar, Deus desce com a resposta que você tanto espera. Enquanto você menos esperar, Deus desce com aquilo que você está pedindo há tempo. Irmão, enquanto as coisas não acontecem, o que eu faço? Enquanto as coisas não acontecem, continua levando a tua oferta, continua fazendo culto, continua subindo um monte, continua indo à campanha, continua com o teu propósito, mas não duvide, porque uma hora o teu milagre chega. Uma hora o anjo desce com a resposta. Não era mais um dia, não era um dia qualquer, era o dia da resposta de Zacarias. Ele estava entrando e lá dentro o anjo já estava esperando. E quando ele chega, o anjo vai dizer assim: olha, Deus ouviu a tua oração, e você terá um filho cujo nome é João. E esse menino não vai beber vinho e nem bebida fermentada, ele é diferente. Esse menino, ele vai trazer muitos de Israel de volta para Deus. E olha só o que o anjo vai falar. E esse menino, é a primeira vez na Bíblia que você vai ver isso. E esse menino vai ser cheio do Espírito Santo antes de nascer. Meu irmão, eu nunca vi isso, mas a palavra disse que João Batista foi cheio do Espírito Santo antes de nascer. E ele vai dizer agora, e ele vem no poder do Senhor e no poder de Elias. Agora você imagina um filme passando na cabeça de Zacarias. Zacarias deve ter pensado: meu Deus, o Espírito Santo só desce sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas, mas ele está dizendo que o meu filho vai ser cheio do Espírito Santo antes de nascer? Ele está dizendo que o meu filho vai vir no poder de Elias. Elias, aquele rapaz que disse que não ia chover em Israel e durante anos não choveu, aquele rapaz que orou e caiu fogo do céu, e ele está dizendo que o meu filho vai vir no poder deste homem. Que coisa é essa? Mas Zacarias não entendeu que lá fora tinha gente orando, tinha um anjo lá dentro, e ele ainda estava duvidando do milagre. Aí o anjo vai responder: porque você duvidou, você fica mudo até quando essas coisas se cumprirem. Agora Zacarias fica mudo, e ele sai do templo, ele não pode falar, ele não consegue se comunicar, e as pessoas logo pensam: algo extraordinário aconteceu lá dentro.
Passa-se um tempo e João Batista nasce. A promessa se cumpre. Isabel fica grávida, o menino nasce. E agora, quando é a hora de colocar o nome do garoto, a Isabel, sua mãe, diz: o nome dele é João. Aí o pessoal que não entendeu nada vai dizendo: como é que o nome dele é João? Não tem ninguém na família que chama João. Vamos conferir com o pai. Aí ele vai até o pai. O pai não pode falar. Então eles colocam na mão do pai uma tábua e o pai coloca lá: o nome dele é João. Irmãos, quando Zacarias está escrevendo isso, ele está dizendo: eu não estou entendendo, mas eu estou crendo, então o nome é João. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas o nome dele vai ser João. E naquele momento Zacarias pode falar novamente, ele vai ser cheio do Espírito Santo e profetiza. E quando o povo vê aquilo, o povo vai ficar doido, que vai dizer: que negócio é esse? O que vai ser desse menino? Preste atenção, o anúncio que Isabel ficaria grávida foi algo extraordinário. A gestação foi algo extraordinário. E o nascimento foi algo extraordinário. E é assim, toda vez que Deus está gerando algo, muitas coisas acontecem. Toda vez que Deus está gerando algo em você, você não entende o porquê o reboliço, você não entende o porquê a agitação, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: fica tranquilo porque eu estou gerando, fica tranquilo porque eu estou fazendo. Você não entendeu porque no ano da intimidade, o Senhor parece que te colocou no meio do fogo, parece que no ano da intimidade, parece que o Senhor te colocou no meio do terremoto, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo porque eu estou gerando, fica tranquilo porque eu estou fazendo, fica tranquilo porque algo está acontecendo. Meu Deus, que nascimento agitado. O povo não sabe o que vai ser desse garoto. Alguém está olhando para você e está dizendo por que ela está diferente, o porquê que ele está diferente. Dentro da tua casa ninguém está entendendo o porquê que você se comporta assim, mas eles não sabem que o Senhor está gerando algo em você e algo vai acontecer. Mas eles não sabem que o Senhor está fazendo coisa grande dentro de você e algo vai acontecer. Passa-se muitos anos, João Batista cresce, a promessa se cumpre, e João Batista começa a profetizar, João Batista começa a batizar, João Batista começa a pregar, e as pessoas começam a fazer especulações a respeito da vida de João Batista, porque aliás eles não estão entendendo que autoridade esse homem tem para falar dessa forma. Por que ele batiza? O que esse homem está falando? Então eles vão começar a fazer especulações. Esse homem só pode ser o Cristo. Não, esse homem só pode ser Elias. Eles não estão entendendo o que João Batista é. Eles não estão entendendo o que João Batista de fato veio fazer. Então por isso que eles vão até João Batista questionar a respeito da sua identidade. Preste atenção. Se aquilo que eles dissessem a João Batista definisse quem de fato João Batista era, eles não precisavam ir procurar João. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que o que falam a respeito de você não define quem você é. O que andam falando, criticando, caluniando, não define quem você é. Então por isso que agora, mesmo eles fazendo tanta especulação, mesmo eles dando tanta sugestão a respeito de quem João Batista é, nenhuma daquelas prestava, nenhuma daquelas serviam. Então chega uma hora que eles vão ter que bater de frente para perguntar quem é ele. E eles chegam agora para João Batista e perguntam: o que você diz acerca de si próprio? Não é uma pergunta fácil de se responder não, irmão. Quando eu estava estudando essa palavra em casa, eu parei para pensar: meu Deus, o que eu ando falando de mim? E é a reflexão que o Senhor quer que você pense nesta noite. O que você anda falando a teu respeito? O que você anda dizendo para as pessoas quem você é? Há 3 perigos aqui. O primeiro perigo, eu posso chamar do eu coitadinho. É um tipo de pessoa que para ela é a vítima de tudo. Ela é a mais sofrida, ninguém ama ela, nasceu para sofrer, nada dá certo.
É aquela pessoa que você tenta encorajar, dá uma palavra de Deus, e mesmo assim a pessoa diz: não, mas você não entende a minha realidade, você não entende que eu vivo na minha casa, o que eu vivo lá em casa. Meu Deus do céu, coisa difícil é lidar com gente desse tipo, gente que quer ser vítima a todo instante, gente que quer se colocar numa posição de inferioridade que ninguém aguenta. Isso é um perigo porque pessoas desse tipo não sabem quem elas são, pessoas desse tipo não conhecem a sua identidade. Há um outro perigo aqui, porque tem gente que se diminui muito, mas tem gente que se exalta demais da conta. É outra coisa chata. Gente que se orgulha muito, gente que se acha a última Coca-Cola do deserto, é um orgulho em pessoa. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 3: se alguém considera ser algo, não sendo nada, engana a si mesmo. É um tipo de pessoa que se acha grande, mas que não é grande nada, que se acha melhor e não é melhor nada. Mas há também um terceiro perigo: uma pessoa que não tem identidade, uma pessoa que anda por aí sem saber para onde vai, uma pessoa que anda por aí sem saber o porquê que nasceu, uma pessoa que acorda na segunda-feira e não tem ânimo para viver, uma pessoa sem identidade. E o Senhor está te perguntando nesta noite: o que você diz acerca de si próprio? Porque a resposta que João Batista daria é a resposta que o mundo precisava ouvir. A resposta de João Batista era uma resposta que o mundo estava ansiando. Você tem noção de que João Batista se levanta em um tempo em que profeta daquele tipo já não existia mais? Então eles começam a querer saber quem é João Batista, porque João Batista fala dessa forma, porque ele se comporta dessa maneira. Meu Deus, a palavra diz no livro de Romanos que a criatura espera com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. É a mesma coisa, tem gente esperando você se manifestar, mas pelo fato de você ainda não saber a tua identidade, você não se manifesta. João Batista diz assim para eles, que no meio daquele povo, há alguém que era tão poderoso, que não só batizava com o Espírito Santo, mas que batizava com fogo. E os caras queriam saber: quem é esse cara que está em nosso meio que a gente não reconhece? É a mesma coisa atualmente. O mundo sabe que os filhos de Deus existem, o mundo sabe que os filhos de Deus existem, mas eles estão gritando: cadê os filhos de Deus? Aonde se esconderam os filhos de Deus? Olha a angústia do mundo. O mundo está te procurando, meu irmão. O mundo está com grande expectativa, querendo que você se manifesta, mas pelo fato da gente às vezes não saber a nossa identidade, a gente não se manifesta. E como que eu vou saber qual é a minha identidade? Agora a gente vai para o livro de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 13, vai dizer que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha essa pergunta. Jesus está querendo saber o que as pessoas andam falando a respeito dele. E não vamos ser hipócritas aqui, essa pergunta interessa muito. A gente não pode ignorar essa primeira pergunta. Por quê? Porque aquilo que eu represento no mundo fala muito a meu respeito. Eu disse aqui, e mais uma vez eu repito, que o que as pessoas dizem a meu respeito não me define, e de fato não define, mas o meu comportamento me define. E o que Jesus está querendo saber é o que andam falando dele a respeito, o que andam falando a respeito dele. E eu te pergunto: o que andam falando a teu respeito? Porque o teu comportamento diz muito. E eu sei que a gente, nos últimos dias, nós falamos muito sobre religiosidade, vamos abandonar a religiosidade. O discurso é muito bonito, meu irmão, é bonito e de fato é verdade, mas o que a gente não pode é usar esse mesmo argumento para tentar enfiar coisas na igreja que tiram a nossa identidade. Igreja continua sendo igreja, filho de Deus continua sendo filho de Deus, filho da luz continua sendo filho da luz, e filho das trevas continua sendo filho das trevas.
Eu não vou pregar sobre usos e costumes. Mas essa ideia de que se parecer com o mundo para ganhar o mundo, isso é mentira. Eu não me pareço com o mundo, eu tenho uma identidade, essa identidade está em Cristo. O que eu falo importa sim, o que eu visto importa sim, a forma que eu me comporto importa sim, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vistam-se da luz, vistam-se como filhos da luz e se comportem como em luz de dia. Eu sou filho da luz, então logo eu me comporto como alguém que é da luz. Eu sou filho de Deus, então eu me comporto como alguém que é filho de Deus. Eu me visto como filho de Deus, eu falo como filho de Deus. Não usemos argumentos errados para colocar dentro da igreja o que não presta. Não usemos argumento errado, porque o que Jesus está perguntando é o que as pessoas andam falando dele lá fora, e o que as pessoas andam falando de você, irmão, isso você também tem que se importar, porque existe algo chamado dignidade. Se você é cristão, você tem que prezar por isso. E a primeira pergunta é fácil, todo mundo responde. Aí a palavra vai dizer que eles responderam-lhes, plural, todo mundo respondeu essa. Ah, Jesus, estão falando que você é Elias, estão falando que você é Jeremias, um profeta qualquer aí. Aí Jesus lança a segunda pergunta: e vocês? Que dizem que é o Filho do Homem? Que dizes que eu sou? Aí pega, sabe por quê? Porque andar com Jesus, ouvir Jesus falar, ver Jesus fazer milagres, comer com Jesus, deitar com Jesus, acordar com Jesus e não saber quem Jesus é, isso é uma vergonha. Mas ainda existe gente assim na igreja, gente que senta aqui, ouve a palavra, e eu só posso falar com todo temor no meu coração de coisas que eu vivo ou que eu já vivi, e eu posso dizer que eu já fui assim. Gente que senta no banco da igreja, vê Jesus fazendo, ouve o que Jesus fala, mas não conhece Jesus. É perigoso não conhecer Jesus. E aí você vai ver que a primeira pergunta, eles responderam no plural. A segunda pergunta, só um responde. E aí Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Resposta linda, resposta maravilhosa, porque o que Jesus está dizendo, porque o que Pedro está dizendo para Jesus, eram duas características de Jesus. A primeira é uma característica humana, porque quando ele diz assim, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o ungido. Ele está dizendo, humanamente falando, Jesus, eu reconheço que você é ungido, você foi separado para fazer o que faz, você foi separado para pregar o que prega. Humanamente falando, você é o separado, o ungido. Isaías 61 é um texto messiânico, e ele vai dizer essas realidades do ministério de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e colocar em liberdade. É um texto que fala do ministério de Jesus. Então o que Pedro está dizendo em primeiro lugar, eu reconheço quem você é humanamente falando, você é o Cristo. A segunda resposta tem um caráter divino, porque agora ele está falando de onde Jesus veio. Primeiro ele fala que Jesus é ungido, e agora ele está dizendo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, eu sei que quem te gerou não foi qualquer um, eu sei que quem te gerou não foi a carne, não foi o homem, mas quem te gerou foi o próprio Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, como é lindo, vai seguir a mesma ordem para responder a Pedro. Aí ele vai dizer assim, e tu és Pedro, filho de Jonas. O que Jesus está fazendo? Respondendo com a mesma ordem. Primeiro dizendo quem Pedro era, humanamente falando. Tu és filho de Jonas. Só que aí ele continua, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a ti será dado as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Olha o que é que Jesus está dizendo, eu conheço quem você é humanamente falando, mas eu também sei quem você representa no mundo espiritual. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe a sua genealogia, o Senhor sabe a tua ascendência, o Senhor conhece até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, mas o Senhor
Senhor quer ainda te revelar uma identidade espiritual. O Senhor sabe quem é a tua mãe, meu irmão. O Senhor sabe quem é teu pai. Mas existe uma identidade que é muito maior do que essa, que Jesus quer te revelar. O que o Senhor está nos ensinando? Primeiro a gente entende quem é Jesus. Primeiro eu entendo o que Jesus fez. E depois eu vou entender quem eu sou. Depois eu vou entender quem eu posso. A ordem é essa. Primeiro eu entendo quem é Jesus. Primeiro eu entendo o que Jesus fez. E depois Jesus me revela quem eu sou. E por que tem muita gente que ainda não conhece a sua identidade? Porque não conhece Jesus, porque não anda com Jesus, porque não busca Jesus. E depois que eu faço isso, depois que eu conheço quem Jesus é, depois que eu conheço o que Ele conquistou para mim, aí sim eu sei a minha identidade. Existe uma frase que a pastora Thalita disse aqui no seminário Paternidade que marcou a minha vida. E ela disse que identidade revela autoridade. Eu tenho autoridade a partir do momento que eu sei quem eu sou. Eu tenho autoridade a partir do momento que eu sei para que eu nasci. Eu tenho autoridade a partir do momento que eu sei qual é o meu propósito de vida. Os céus, preste atenção, os céus, Ele quer revelar a tua identidade nesta noite. Você não é mais um, você não é qualquer um. Os céus querem revelar quem você é, mas primeiro conheça a Jesus. Mas como os céus vai me revelar a identidade, a minha identidade, se eu não tenho uma vida de oração de qualidade? A oração, ela precisa estar presente, meus irmãos, nas nossas vidas continuamente. Como eu vou ter um tempo de oração de qualidade com 5, 10 minutos? Sai dessa superficialidade. Eu não vim aqui pregar tempo, mas dificilmente a gente vai conseguir se ligar no céu orando 5 minutos por dia. Não vai. Como a gente vai conhecer Jesus se a gente não conhece a palavra, achando que lendo um salmo por dia a gente vai conseguir conhecer Jesus a fundo? Não vim aqui também pregar o quanto que você precisa ler da Bíblia, mas o que o Senhor quer de nós, profundidade. Saiamos desse cristianismo raso. Gente que ora pouco, lê a Bíblia pouco, conhece pouco, e a nossa identidade fracassada, porque nós não sabemos. E eu disse no culto de jovens, eu vou dizer de novo: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade entra na tua vida e muda a tua história. E conhecereis a verdade entra na tua casa e muda a tua situação. E conhecereis a verdade muda a história do teu marido, da tua esposa, do teu filho. E conhecereis a verdade vos libertará. Estou terminando. Estou concluindo. Deixa Jesus se revelar a você. Deixa Jesus se revelar a você. Deixa os céus abrir sobre a tua cabeça. A palavra vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 28: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele a nossa existência é vazia. Romanos capítulo 6, versículo 22: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Quem eu sou? Eu sou um servo de Deus, e o final da minha história é a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 37: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem eu sou? Eu sou um mais que vencedor. 1 João capítulo 3, versículo 1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Quem eu sou, meu irmão? Eu sou um filho de Deus. A minha identidade não veio do mundo, mas a minha identidade veio do céu. A autoridade que está sobre mim não veio do mundo, mas veio do céu. E os céus querem lhe revelar nesta noite quem você é. Amém? Glória a Deus. Hebron.